Na última aula, nós já falamos algumas das propriedades periódicas, trabalhamos o conceito de raio atômico e energia de ionização. Só fazendo uma breve revisão. Então, o raio atômico é a distância do núcleo até o elétron de valência, e essa distância, ela, ao longo dos grupos, né, das famílias, ela cresce ao longo das famílias. Por quê? Porque o número de camadas eletrônicas aumenta, então vai aumentando o tamanho do átomo. Mas, em compensação, ao longo dos períodos, nós temos que esse raio atômico, ele vai diminuindo ao longo dos períodos. Por quê? Porque à medida que a gente passa de um elemento para o outro, nós aumentamos a carga protônica, sendo que o elétron adicionado é na mesma camada. Então, os elétrons mais internos, eles blindam os elétrons externos da carga nuclear. Lembram do conceito de carga nuclear efetiva? Contudo, ao partir de um elemento químico para o seu vizinho dentro de um mesmo período, nós aumentamos a carga protônica em 1, e o elétron, nós adicionamos também um elétron a mais, mas esse elétron é adicionado na mesma camada. É como se a carga bloqueada não mudasse muito, mas a carga nuclear efetiva aumentasse bastante. Então, ele vai conseguir com mais efetividade atrair aqueles elétrons de valência. Então, os menores átomos se encontram aqui no final da tabela periódica. Claro que os menorzinhos estão aqui, porque o raio atômico cresce nesse sentido, da direita para a esquerda. Em seguida ao raio atômico, nós estudamos um pouquinho da energia de ionização. O que é energia de ionização? Energia necessária para retirar um elétron do átomo no estado gasoso. Então, nós sabemos o seguinte, que os elétrons maiores, eles acabam perdendo que os átomos maiores, eles acabam perdendo esse elétron de valência com mais facilidade, porque eles sofrem uma atração pelo núcleo menor. Então, eles são mais fáceis de serem retirados. E também tem a questão da configuração eletrônica, né? Nos alcalinos, se eles perdem um elétron, eles adquirem uma configuração eletrônica estável de gás nobre. Enquanto os halogênios, em posição totalmente oposta, eles preferem receber um elétron para poder adquirir a configuração de gás nobre. Então, a energia de ionização, que é a energia necessária para retirar um elétron, ela cresce ao longo dos períodos e ao longo das famílias é o inverso. É mais fácil retirar um elétron dos átomos maiores, que tem mais camadas, e a última camada não tem uma atração muito grande, não sente uma atração muito grande da carga nuclear efetiva. É mais fácil retirar elétrons dos átomos maiores do que dos átomos menores. Então, a energia de ionização, ela cresce em sentido oposto ao raio atômico. Então, a energia de ionização, ela cresce nesse sentido e nesse sentido. Então, um dos elementos aí químicos, claro que os gases nobres são totalmente particulares, casos particulares, e eles têm energia de ionização altíssima, porque eles já adquiriram uma configuração estável, eles não têm tendência nenhuma a perder e nem ganhar elétrons. Então, nós temos aí o flúor, que é um elemento extremamente com uma energia de ionização bastante elevada, bem alta. Então, as outras duas propriedades que nós vamos tratar nessa aula aqui são a afinidade eletrônica e eletronegatividade. A afinidade eletrônica é a energia envolvida no processo de adição de um elétron no átomo. O processo é o oposto da energia de ionização. Enquanto na energia de ionização nós vamos retirar um elétron do átomo, a afinidade eletrônica é a energia envolvida no processo de adição de um elétron no átomo no estado gasoso. Então, é muito simples a gente pensar o seguinte: os elementos químicos que têm a maior tendência a receber elétrons são os halogênios. Então, quando os halogênios recebem um elétron, eles liberam uma grande quantidade de energia. Então, enquanto a energia de ionização, os valores eram endotérmicos, ou seja, nós precisávamos de fornecer energia para retirar um elétron, no caso da afinidade eletrônica, existem alguns valores endotérmicos, de elementos químicos que não têm tendência a receber elétrons. Mas, de um modo geral, elas são valores negativos, exotérmicos. O átomo, a receber um elétron, ele libera uma energia, ele ganha uma certa estabilização.
Então, no caso dos halogênios, nós vemos isso muito presente. Então, os halogênios têm essa tendência. Então, os valores de afinidade eletrônica dos halogênios são valores negativos. E são os maiores valores da tabela periódica. Agora, de maneira oposta, mas tudo faz um sentido, é mais fácil eu adicionar um elétron no átomo de cloro ou bromo? O que vocês acham? O átomo de bromo é maior, portanto, a atração da camada de valência pelo núcleo é um pouco menor se comparada do cloro. Portanto, é mais fácil eu adicionar um elétron no cloro, porque a carga nuclear efetiva sentida pela camada de valência do cloro é maior do que a de valência do bromo. Então, é mais fácil adicionar um elétron nos átomos menores, porque eles sentem uma carga nuclear maior. Então, de certo modo, a afinidade eletrônica, nós nem costumamos desenhar aquelas setinhas, porque existem diversas exceções. Mas vamos entender de maneira geral. Então, de maneira geral, existe essa tendência que os elementos menores recebam esse elétron com mais facilidade. Por incrível que pareça, enquanto os alcalinos eles têm a tendência de doar elétron, mas ao receber elétron, eles ainda liberam energia, existe uma certa estabilização, porque eles não estão com preenchimento completo. Nós temos NS1, então se eles recebem um elétron, eles adicionam um elétron nesse S. Já os alcalinos terrosos, eles são NS2. Se eu tiver que adicionar um elétron no alcalino terroso, eu vou ter que usar o orbital P, que antes estava vazio. Vou ter que adicionar um elétron nesse orbital P, que antes estava vazio. Então, de forma geral, quando nós olhamos as tabelas de afinidade eletrônica, nós vemos valores nulos, zero, ou até um pouquinho endotérmicos. Por causa dos alcalinos terrosos, eles não têm tendência nenhuma a receber um elétron. Porque se eles recebem um elétron, eles têm que ocupar um subnível que antes estava vazio. Então, exige uma energia para se fazer isso. De maneira similar, nós vemos aqui que o flúor a família do flúor, os halogênios, tem uma tendência maior a receber o elétron do que, por exemplo, a família dos calcogênios, que também tem tendência a receber elétron. Mas os halogênios são mais eletronegativos, que é o próximo conceito que nós vamos abordar. Contudo, quando a gente olha para o nitrogênio, também é um elemento bastante eletronegativo e a gente esperava que ele tivesse uma afinidade eletrônica negativa, ou seja, uma afinidade eletrônica exotérmica, ao receber um elétron ele se estabilizasse. Nós não percebemos isso para o nitrogênio e nem para os elementos químicos da família dele. Então, a família aqui do nitrogênio é muito similar à família dos alcalinos terrosos. Eles não têm a tendência a receber esses elétrons. Então, os valores de afinidade eletrônica, eles chegam a ser endotérmicos ou muito próximos a zero. Não existe uma liberação de energia. E por que isso acontece na família do nitrogênio? Por conta da simetria. A família do hidrogênio é NP3. Ela tem um elétron em cada subnível P. Se eu adicionar um elétron, eu vou gerar uma quebra de simetria na família do nitrogênio. Portanto, a afinidade eletrônica aí da família do nitrogênio, né, nitrogênio, fósforo e os demais elementos, é nula ou endotérmica. Ou, quando ela é exotérmica, é muito pequenininha. Então, não existe essa tendência a receber elétrons. A outra propriedade aqui é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que os átomos têm em receber elétrons. Então, quanto maior a tendência em receber elétron, mais eletronegativo é aquele átomo. Então, se nós observarmos, obviamente, por tudo que nós já discutimos, os elementos mais ao fim da tabela, retirando aí, né, obviamente, os gases nobres, porque a gente não trata os gases nobres com os termos eletronegatividade, eletropositividade,
porque eles são estáveis, eles não têm essa tendência indual a receber elétrons. Então, a gente considera aqui da família dos halogênios aos alcalinos ali. Então, os mais eletronegativos são da família 17. Eles têm a maior tendência a receber o elétron. Quando eles recebem o elétron, eles adquirem a configuração de gás nobre. Então, de certa forma, a eletronegatividade ela aumenta ao longo do período. Os elementos mais eletronegativos são aqui da família 17. E ao longo dos grupos, como que isso se dá? Vejam bem, quem que atrai um elétron com mais afinidade? O flúor ou o iodo, por exemplo? Todos eles são halogênios, todos têm tendência a receber elétron. Contudo, o iodo é um átomo bem grande, é um átomo com várias camadas eletrônicas. Então, para ele receber um elétron, ele tem que atrair esse elétron. Como tem várias camadas blindando um pouco essa carga nuclear, a carga nuclear efetiva do iodo é menor do que a do flúor. O flúor já é um átomo bem pequenininho, então ele recebe esse elétron com mais facilidade, ele tem tendência a resgatar esse elétron de outros átomos com mais facilidade. Então, a eletronegatividade ela cresce nesse sentido, né? Ao longo do período e de baixo para cima, aqui ao longo da família, né, dos períodos, nessa posição e de baixo para cima. Então, nós temos aí, como elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica, o flúor. E, em compensação, no sentido oposto, o elemento químico menos eletronegativo da tabela periódica é o frâncio. Lembram que eu havia dito, na aula anterior, que o frâncio era o elemento que perdia elétron com mais facilidade? Não é à toa que ele é o menos eletronegativo, não tem tendência nenhuma a receber elétron. Então, ele é um elemento muito eletropositivo. Ele tem tendência a formar cátions. Então, de maneira geral, esses são aí as 4 propriedades que nós analisamos aí na tabela periódica, que tem uma certa periodicidade. E por que esses conceitos são tão importantes? Para o conteúdo que nós vamos estudar em seguida, que é a energia de ionização. Então, é a ligação iônica. E por que esses 4 conceitos são tão importantes? Para o conteúdo que nós vamos estudar em seguinte, que é o conteúdo de ligação iônica. Então, para a gente compreender bem o conteúdo de ligação iônica, nós temos que compreender como que essas propriedades variam aí na tabela periódica.